E se você usasse a sua dor para consolar alguém que tem uma dor semelhante à sua? Já parou para pensar nisso? Bem-vindas ao devocional de hoje, dia 30 de novembro. O nosso tema hoje é Consolando os Outros e a nossa leitura está lá em 2 Coríntios 1, do 3 ao 7. Vamos lá. Paulo nos lembra que Deus é o Pai das misericórdias e o Senhor de toda consolação. Muitas vezes, as dores que enfrentamos, elas nos capacitam a ser fonte de conforto para os outros. Por quê? Porque a gente vai mostrar amor para as pessoas, o amor de Deus, o crescimento que as experiências nos traz através da experiência que a gente teve, né? Então, quando você vai ajudar alguém com uma dor que você já passou, você fala de um lugar de muito mais propriedade, não é? Por exemplo, se você é nova aqui, né? Eu sou Flávia Dutra, mentora, terapeuta, e hoje eu ajudo mulheres a sair, enfrentarem e superarem crises de burnout, de ansiedade, questões no relacionamento. Então eu vejo a transição de carreira, né, que foi o que eu fiz também. Então hoje eu vejo que tudo aquilo que eu fui conseguindo superar ao longo da minha trajetória, hoje eu consigo ajudar outras mulheres. Lógico que precisou ali, né, no meu caso, como eu gostaria de me profissionalizar, virar uma terapeuta, uma mentora, eu precisei estudar bastante, estudo ainda bastante, né? Então, as funções ali da mente, das emoções, neurociência, hipnose, constelação, programação neurolinguística, psicologia positiva, enfim, uma série de outras coisas, psicanálise, TCC. Então, assim, foi juntando uma série de conhecimentos para eu, de fato, atuar profissionalmente. Porém, a gente não precisa ser profissional para acolher alguém, né? Eu não preciso ser terapeuta para eu acolher uma outra pessoa que está precisando. Às vezes está na fila do mercado, na fila do banco, né? Numa reunião de escola dos filhos e tem alguém que está precisando, às vezes, desabafar, às vezes de ouvir uma palavra amiga, algo assim. Então você pode ser essa fonte de apoio para essa pessoa. E se você passou por algo semelhante, isso te dá um lugar de fala ainda mais forte, né? Porque você pode falar, eu estive aí, né? E eu vou compartilhar como foi para mim sair daí. Então isso tem um poder muito grande. Então faça isso, né? Pegue ao longo da sua vida, a gente vai falar disso depois, né? Então vamos por partes, que eu já quero ir lá para a pergunta transformadora. Então vamos ler aqui. A mãe sentou-se na sala de estar, olhando ao redor do cômodo com olhar vazio e estupefato. Nas últimas 24 horas, seu mundo havia mudado para sempre. Com a ligação sobre o acidente de seu filho, as horas gastas na sala de espera da UTI, a notícia devastadora do cirurgião. Seus amigos estavam por perto, mas como poderiam saber o que ela sentia? Ela ouviu a campainha tocar e esperou que seu marido fosse atender. Ouviu passos e no minuto seguinte estava envolvida no abraço de uma mulher que mal conhecia. Uma mãe que havia perdido sua filha em um acidente de carro no ano anterior. Muitas mulheres que vivenciaram tragédias vão até outras em situações semelhantes por meio de organizações tais como grupos terapêuticos, aconselhamento a vítimas de abuso físico via telefone ou grupos de apoio a pessoas enlutadas. As mulheres nos tempos bíblicos não tinham esses recursos, mas muitas vezes, muitas delas certamente ministravam outras. Tamar provavelmente tinha o coração inclinado a outras mulheres que vivenciaram o terror do abuso. Se você não viu os devocionais anteriores, estava falando, explorando bem a história de Tamar. Um pouco antes estava falando da mulher de Provérbios 31. Então volta aqui, se você é nova aqui, e acompanhe esses anteriores, porque tem muitas mensagens para o nosso dia a dia, tá? Muitas mulheres, exemplos de mulheres da Bíblia também. Talvez Noemi tenha se colocado à disposição de outras viúvas após retornar a Israel. A mãe em Mateus 15 poderia ter dado suporte a outras mães com filhos seriamente doentes. Talvez a esposa de Jó tivesse uma consideração especial por pessoas que sentiam
ter sido abandonadas por Deus. Um dos resultados do sofrimento é desenvolvermos uma nova consciência relacionada àqueles que estão sofrendo. Como Deus nos consolou e nos ajudou a suportar, nós somos capazes de alcançar outros e ministrar situações semelhantes. Pessoas no meio de uma tragédia precisam de alguém que passou por uma experiência similar para caminhar com elas. Como mulheres que experimentamos a mesma situação, podemos nos identificar com os sentimentos delas e oferecer consolo de uma forma que ninguém mais poderia. Se aceitarmos o consolo que Deus nos oferece em situações dolorosas, a tragédia não nos deixará amargas, nos tornará mais compassivas. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus, 2 Coríntios 1:4. Então isso é muito, muito profundo. Então, hoje, né, a gente vai aprender, quando a gente fala de saúde mental e emocional, que compartilhar a nossa jornada, olhar para a nossa história, o que eu já superei, o que eu passei e tudo aquilo que a gente enfrentou de desafio, a gente tem um espaço de empatia e apoio para outras pessoas em situações parecidas. Espiritualmente, é uma oportunidade de sermos instrumentos de Deus e refletirmos sobre sua graça e sua presença. Então hoje, identifica alguém que passa por algo parecido que você já passou e até antes disso, você pode fazer uma lista, parar um minutinho e pensar. Ou pensar aí mentalmente, que eu sei que às vezes é difícil ficar com papel e caneta na mão, né? Então pensa aí mentalmente 3 coisas que foram muito difíceis e você conseguiu superar. Ah, eu já tive uma crise de pânico e consegui superar. Ah, o puerpério na maternidade. Ah, o pós-parto. Transição de carreira, mudança de cidade, mudança de casa, a perda de um filho, né? Às vezes é uma gestação que não foi para frente, que é muito doído aceitar, assimilar, tem um processo de luto também. Ser despedida num trabalho que você amava. Então, olha quantas coisas a gente vai passando, né? Às vezes uma doença muito difícil que você superou, né? Que nem eu falei, no meu caso foi o burnout, uma crise de ansiedade que me levou até o hospital, né? Então, tudo isso a gente entra num lugar de fala. Então, para uns minutinhos e pense aí, 2 ou 3 coisas que você já superou na sua vida. E aí, você vai pensar, será que tem alguém do meu meio? Será que tem alguém que eu conheço que passa por isso também? E aí, você pode escrever uma mensagem, você pode mandar um oi, tudo bem? Ou você pode falar, fulano, eu sei que você tá passando por isso, eu também já passei, quer conversar, eu tô aqui. Então, você pode buscar ali uma forma de oferecer apoio e ajuda e falar mesmo. Eu estou à disposição, se você quiser falar, eu tô aqui para escutar, né? Estou à disposição para estar com você. E lembre-se, a sua dor pode ser uma ponte para levar o outro ao consolo e à esperança de dias melhores, né? Até no comecinho da leitura de hoje fala, a mãe estava na angústia do filho na UTI e ela abraça uma outra mãe que tinha perdido sua filha num acidente há 1 ano atrás. Então aquela mãe que perdeu a filha sabia da dor que aquela outra mãe, né, acompanhando o filho ali na UTI, estava sentindo. Então, isso nos coloca num lugar de acolher, né, de ter empatia pela outra pessoa, pela dor da outra pessoa. Então, é isso que nós vamos aqui seguir nos próximos dias. A gente vai falar agora desventurada, mas não desprovida de graça. Então vamos entender o que isso quer dizer amanhã, que vem falar também desses momentos difíceis.
né, que nós possamos estar juntas nos próximos dias pensando sobre isso. Se não é inscrita, se inscreva. Tem grupo VIP aqui embaixo, entra pro grupo VIP, tem o meu Instagram. Vai ser muito bom te receber lá para estarmos mais próximas. E encaminha para aquela amiga que precisa pensar sobre tudo que ela já superou e quem sabe se abrir para ajudar outras mulheres. E assim, olha a corrente do bem que a gente vai desencadeando, vai conquistando, vai fazendo, não é verdade? Então, é isso aí, minhas queridas. Um beijo no coração, fica com Deus e nós nos vemos amanhã. Tchau, tchau.